Você acorda. O corpo pesado, a mente nublada. Uma vontade quase irresistível de simplesmente permanecer ali, debaixo das cobertas, longe do mundo, do barulho, das cobranças. Não é apenas um cansaço físico, é algo mais profundo, uma exaustão que parece vir da alma, um peso que não se dissipa, não importa quantas horas você durma. E a pergunta ecoa na sua mente: o que está acontecendo comigo? O mundo lá fora grita por produtividade, por desempenho, por uma energia que você simplesmente não tem. E aí a culpa se instala. É preguiça, você pensa, falta de força de vontade. Mas e se eu te dissesse que essa vontade avassaladora de ficar deitado o dia todo não é preguiça? E se ela for, na verdade, um chamado? Um grito silencioso da sua alma tentando te dizer algo vital? Segure essa informação, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga seu cansaço. Carl Jung, o gigante da psicologia analítica, nos deixou pistas preciosas sobre isso. Ele dizia que a alma adoece quando está em desacordo com o seu destino, e o corpo, fiel a essa alma, começa a mostrar sinais. Essa sua exaustão, essa vontade de parar, pode ser um desses sinais. Não um sinal de fraqueza, mas de uma sabedoria profunda que o seu inconsciente está tentando te comunicar. Neste vídeo, vamos mergulhar nos 7 motivos junguianos que podem estar por trás dessa sua vontade de não levantar da cama. 7 razões que a medicina tradicional raramente aborda, mas que fazem todo o sentido quando você começa a escutar a linguagem do seu próprio corpo. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento que vai desvendar o mistério do seu cansaço e te dar as chaves para uma reconexão profunda com a mulher que você realmente é. Porque entender o que te deita é o primeiro passo para, um dia, levantar com verdade e propósito. Motivo 1. O cansaço da persona. Você já parou para pensar o quão exaustivo é ter que ser alguém o tempo todo? Não alguém autêntico, mas alguém que se encaixe, que funcione, que seja aceitável aos olhos do mundo. Jung chamava essa máscara social de persona. É o papel que desempenhamos na sociedade, a imagem que projetamos para sermos aceitos, amados, bem-sucedidos. O problema não é ter uma persona, ela é essencial para a vida em sociedade. O problema começa quando você se identifica tanto com essa máscara que esquece quem está por trás dela. Quando, para ser aceito, você apaga nuances, segredos, reprime impulsos, silencia sua voz interior. E isso, com o tempo, te esgota profundamente. Sustentar um personagem cobra um preço altíssimo, sua energia vital. É por isso que muitas vezes a vontade de ficar deitado o dia todo não nasce de um corpo doente, mas de uma alma exausta. Exausta de performar, de fingir, de tentar corresponder a critérios externos que não são seus. Enquanto por dentro tudo pede para parar, para ser real, para ser você. A persona exige controle, exige presença performática, exige um esforço constante para manter a imagem que você construiu. E o inconsciente, como uma sabedoria rebelde, começa a sabotar essa performance, tirando seu impulso, desligando o motor, empurrando você para a cama. Como quem diz: você precisa descansar dessa mentira. O mais cruel é que, na maioria das vezes, você nem percebe que está vivendo através de uma persona. Você acredita que é assim mesmo, que todo mundo vive cansado, que ninguém tem tempo para sentir. Mas o corpo sabe. O corpo percebe quando o que você mostra não é o que você sente. Quando o sorriso não é verdadeiro. Quando a resposta automática esconde uma vontade de gritar. O corpo sente esse desalinhamento e ele reage da única forma possível, tirando a energia, fechando as cortinas, puxando você para dentro, para o único lugar onde você pode, enfim, ser só você, ainda que em silêncio. Deitar nesse contexto é mais do que relaxar. É protesto, é recusa. É um retorno ao sagrado silêncio de si mesmo. Jung nos lembrava que todo excesso de adaptação produz sombra. Quanto mais você tenta se encaixar, mais partes suas são exiladas para o inconsciente. Essas partes exiladas não desaparecem. Elas se acumulam, se tensionam, se inflamam,
até que o sistema não aguenta mais, e então o que você chama de desânimo pode ser simplesmente uma pane energética causada pela sobrecarga de manter um personagem vivo, enquanto sua essência grita por liberdade. A persona, quando excessiva, se torna uma prisão invisível. Você começa a tomar decisões baseadas no que esperam de você, aceita convites por obrigação, sorri por educação, continua em relações que se esvaziam, porque é isso que uma pessoa boa faria. Mas toda vez que você diz sim por fora e não por dentro, você se afasta mais de si. E esse afastamento vai drenando sua energia até que o único desejo que resta é o de parar. Para tudo. Deitar. Silenciar. Porque é no silêncio que a alma reaparece. Jung disse que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é, começa quando você confronta sua persona. E esse confronto muitas vezes começa com o colapso, com o corpo que não quer mais levantar, com a mente que não quer mais sustentar o teatro. Porque antes de nascer uma nova versão sua, a antiga precisa morrer. E a cama, paradoxalmente, se torna esse leito de morte simbólica, o lugar onde a persona começa a se dissolver. Então, da próxima vez que sentir essa vontade quase incontrolável de ficar deitado, escute. Não com culpa, mas com reverência. Pergunte a si mesmo: quem estou tentando ser lá fora que me deixa tão exausto aqui dentro? Que parte da minha essência eu abandonei em nome da aceitabilidade? Se essa primeira parte já ressoou com você, se você sentiu um clique, um reconhecimento, eu te convido a comentar aqui embaixo. Eu também sinto isso. Sua experiência é válida e você não está sozinho nessa jornada. Motivo 2. A sombra não integrada. Há dores que você aprendeu a esconder tão bem que até esqueceu que existiam. Raivas que você não se permitiu sentir. Vergonhas que enterrou tão fundo que parece não te afetar mais. Mas afetam. Afetam de maneira sutil, silenciosa, persistente. Jung chamava isso de sombra. Tudo aquilo que você reprimiu, negou ou escondeu de si mesmo por acreditar que não era aceitável. São os aspectos da sua personalidade que você considera ruins, feios, inadequados, mas que são, na verdade, partes legítimas e poderosas de quem você é. E quanto mais você empurra essa sombra para o inconsciente, mais ela encontra formas indiretas de se manifestar. Às vezes ela aparece como desconforto inexplicável, outras vezes como sabotagem de seus próprios sonhos, mas em muitos casos ela aparece como um cansaço que não tem explicação, uma vontade de não sair da cama, de se esconder do mundo, de desaparecer por um tempo. A sombra consome energia, uma energia imensa. Para manter essas partes exiladas fora do campo consciente, você precisa gastar esforço psíquico, precisa vigiar pensamentos, controlar reações, manter aparências. E isso é drenante. Drena sua vitalidade, sua espontaneidade, seu desejo de viver. A vontade de deitar o dia todo pode ser o efeito colateral desse processo, porque chega uma hora em que sua psique não aguenta mais sustentar o teatro. O inconsciente começa a puxar você para baixo, para dentro, para o escuro. Não como castigo, mas como necessidade, para que você, enfim, encontre as partes que renegou. Essas partes renegadas, por mais assustadoras que pareçam, não são suas inimigas. Elas são pedaços vivos de sua humanidade, sua tristeza, sua raiva, seu medo, sua sensualidade, sua força, sua ambição. Tudo aquilo que, por algum motivo, foi taxado de errado ou exagerado e que você precisou esconder para ser amado, para se encaixar. Só que aquilo que não está integrado com o tempo se transforma em sintoma. E sintomas, na visão junguiana, são cartas do inconsciente. A exaustão pode ser uma dessas cartas, um pedido urgente para parar de negar quem você é. Talvez você esteja deitado porque seu corpo é o único lugar onde sua sombra ainda tem permissão para existir, onde você não precisa controlar tanto, onde você pode se entregar ao que sente sem medo de julgamento. Talvez sua cama tenha se tornado esse espaço seguro onde sua alma pode enfim respirar,
porque viver em constante repressão é um tipo de violência. E a alma, quando violentada por tempo demais, começa a colapsar, a recusar, a parar. E é nesse parar que ela encontra, paradoxalmente, um caminho de volta para casa. Jung afirma que a cura começa quando você tem coragem de olhar para a sombra sem julgamento, sem querer mudá-la, sem querer anulá-la. Apenas considerar. Isso também sou eu. E isso exige presença, exige silêncio, exige tempo. 3 coisas que o mundo moderno odeia oferecer, mas que a alma exige. Por isso, a cama se torna esse santuário involuntário, o lugar onde, mesmo contra a sua vontade, você para, e ao parar, se aproxima daquilo que precisa ser visto. Porque enquanto você está sempre correndo, ocupado, acelerado, a sombra continuará circulando por trás do palco, sabotando sua energia, seu prazer, sua vontade de viver. Então, se você sente essa vontade crônica de deitar, de se esconder do mundo, talvez seja a hora de perguntar: o que dentro de mim está pedindo reconhecimento? Que parte de mim foi esquecida, reprimida, silenciada? Porque a sombra não quer te destruir. Ela quer ser ouvida, quer ser integrada. E só depois disso é que a leveza pode voltar. Se você está se identificando com essa jornada, se a ideia de integrar sua sombra te assusta e ao mesmo tempo te atrai, deixe um comentário com a hashtag #Sombra Revelada. Sua coragem em olhar para dentro inspira a todos nós. Motivo 3. A ferida do pai e a culpa por descansar. O terceiro motivo é talvez um dos mais enraizados e silenciosos: a ferida do pai. Quando falamos em figura paterna, não nos referimos apenas ao homem biológico que esteve presente ou ausente na sua vida, mas ao arquétipo da autoridade, da cobrança, do valor, da expectativa. Jung entendia o pai como um dos primeiros espelhos do mundo que temos, um modelo que molda nossa percepção de merecimento, esforço, disciplina e identidade. E quando essa figura, por ação ou omissão, nos transmite a ideia de que nunca somos bons o bastante, algo dentro de nós se contrai, se fecha, se cansa. Talvez você tenha ouvido frases como: você precisa ser forte, levanta e vai fazer algo de útil. Homem não chora. A vida não dá mole para ninguém. Frases que, embora muitas vezes ditas com a intenção de preparar para a vida, plantaram a semente de uma autocrítica feroz. E essa voz do pai, que deveria guiar, proteger e inspirar, se transformou em um juiz interno implacável, um eco que continua ressoando na sua mente adulta sempre que você pensa em descansar, em dizer não, em simplesmente existir sem produzir. A ferida do pai se manifesta como uma culpa profunda por não estar sempre fazendo algo, por não ser produtivo o tempo todo. É a sensação de que seu valor está intrinsecamente ligado ao seu desempenho, à sua capacidade de gerar resultados. Se você não está produzindo, você não é digno. E essa crença, internalizada desde cedo, é exaustiva. Ela te impede de relaxar, de se permitir o ócio criativo, de simplesmente ser. O descanso se torna um luxo proibido, um sinal de fraqueza, um atestado de fracasso, e o corpo mais uma vez reage. Ele implora por essa pausa que a mente, aprisionada pela voz do pai, se recusa a dar. A vontade de ficar deitado o dia todo nesse contexto é uma rebelião silenciosa contra essa tirania interna da produtividade. É o corpo dizendo: eu não aguento mais essa cobrança incessante. Eu preciso de um tempo para mim, sem ter que provar nada a ninguém. Essa ferida do pai não se limita à relação com o pai biológico. Ela se estende a figuras de autoridade, a sistemas de crenças sociais que valorizam excessivamente o trabalho e a performance em detrimento do bem-estar. É a cultura do sempre mais, do nunca é o suficiente. E você, como um bom filho ou filha dessa cultura, se esforça, se sacrifica, se esgota na esperança de finalmente ser bom o bastante. Mas a linha de chegada nunca chega, o alvo se move e o cansaço se aprofunda. A cura dessa ferida começa com o reconhecimento dessa voz interna. Identifique as frases, as crenças, os julgamentos que você repete para si mesmo.
Pergunte-se: de quem é essa voz? Ela realmente me serve hoje? Comece a questionar a ideia de que seu valor está atrelado à sua produtividade. Permita-se o descanso não como uma recompensa pelo trabalho, mas como uma necessidade fundamental do seu ser. A cama, nesse caso, não é um lugar de preguiça, mas um santuário de autoaceitação, onde você pode desprogramar a culpa e começar a se reconectar com seu valor intrínseco, independente do que você faz. Se a voz do Pai, ou a culpa por descansar, ressoou com você, se você sente que precisa se libertar dessa cobrança interna, comente com a frase: "Eu me permito descansar". Vamos criar uma corrente de permissão e acolhimento. Motivo 4. A perda de sentido como sintoma. Você já abriu os olhos pela manhã e se perguntou: por que estou fazendo isso? Ou olhou para sua rotina, suas conquistas e sentiu um vazio, uma ausência de brilho, como se a vida tivesse perdido a cor. Esse é o quarto motivo, a perda de sentido como sintoma. Não é uma depressão clínica necessariamente, mas uma sensação de que o motor interno, o impulso vital, se apagou. É quando as coisas que antes te motivavam já não fazem mais sentido e as metas que você perseguiu parecem vazias. Jung acreditava que o ser humano tem uma necessidade inata de encontrar sentido na vida. Quando essa necessidade não é preenchida, quando a vida se torna uma sequência de tarefas sem propósito maior, a alma adoece. E o corpo, mais uma vez, reflete esse adoecimento. A vontade de ficar deitado o dia todo pode ser um sinal de que você está em uma crise existencial, um período em que os antigos valores e propósitos já não servem mais, e os novos ainda não foram encontrados. É um limbo, um deserto da alma, onde a energia simplesmente se esvai porque não há para onde direcioná-la. Pense na energia como um rio. Se o rio não tem um leito, um propósito, ele se espalha, se estagna, perde sua força. Da mesma forma, quando sua vida perde o sentido, sua energia se dispersa e o que resta é a exaustão. Você pode estar fazendo tudo certo, trabalhando, estudando, cumprindo suas obrigações sociais. Mas se não há um porquê maior, se não há um significado que ressoe com sua alma, tudo se torna um fardo. É o cansaço de uma vida que, embora funcional, é desprovida de alma. Essa perda de sentido pode vir de diversas fontes. Uma transição de vida, mudança de carreira, filhos crescendo, aposentadoria, a desilusão com ideais antigos, a percepção de que você está vivendo a vida que outros esperavam de você e não a sua. É um momento de desorientação, onde a bússola interna parece quebrada, e o corpo, em sua sabedoria, te força a parar. Ele te puxa para a cama porque é ali, no silêncio e na imobilidade, que você é forçado a confrontar o vazio. É um convite para reavaliar, para buscar novas fontes de significado, para se reconectar com o que realmente importa para você. Não é um sinal de fraqueza, mas um chamado para uma reorientação profunda. O vazio existencial é assustador, sim, mas é também um terreno fértil para o novo. É o espaço onde o antigo se dissolve para que algo mais autêntico possa nascer. A vontade de deitar, nesse caso, é um período de gestação, um inverno da alma, onde a vida se recolhe para se refazer. Se você se identificou com a perda de sentido, comente com a palavra propósito. Vamos juntos buscar o que nos faz sentir vivos. Motivo 5. A sobrecarga de adaptação. Vivemos em um mundo que exige adaptação constante. Novas tecnologias, novas demandas no trabalho, mudanças sociais, crises globais. Somos bombardeados por informações e expectativas, e a pressão para se moldar a tudo isso é imensa. Esse é o quinto motivo para sua exaustão. A sobrecarga de adaptação. Seu corpo e sua mente estão exaustos de se ajustar, de se reconfigurar, de se treinar o tempo todo para um ambiente que muda incessantemente. A adaptação é uma habilidade essencial para a sobrevivência. Mas, como tudo na vida, em excesso, ela se torna tóxica. Quando você está constantemente se moldando ao ambiente, às pessoas, às circunstâncias, sem tempo para processar, para assimilar,
para simplesmente ser, você entra em um estado de exaustão emocional e mental. É como um camaleão que muda de cor tão rapidamente que esquece qual é sua cor original. Você perde a referência de quem você é, de quais são seus limites, de quais são suas necessidades, e essa perda de fronteiras internas é profundamente drenante. A vontade de ficar deitado o dia todo nesse cenário é um mecanismo de defesa do seu sistema. É o corpo e a mente implorando por um tempo de desadaptação, um período para recalibrar, para se reconectar com sua essência. Pense em um elástico. Ele é feito para esticar e voltar. Mas se você o mantém esticado o tempo todo, ele perde a elasticidade, se rompe. Da mesma forma, sua capacidade de adaptação tem um limite. Quando esse limite é excedido, o sistema entra em colapso, e o cansaço é o sintoma mais evidente desse colapso. Isso não é preguiça, é o seu sistema nervoso autônomo que regula suas funções vitais, gritando por socorro. Ele está em modo de sobrecarga, e a única forma de se proteger é desligando, puxando você para um estado de inatividade. A cura para a sobrecarga de adaptação começa com o reconhecimento de seus próprios limites. Aprenda a dizer não, não apenas aos outros, mas a si mesmo quando a demanda por adaptação é excessiva. Crie espaços de não adaptação em sua vida, momentos em que você pode simplesmente ser, sem ter que se ajustar a nada. Se você se sente sobrecarregado pela necessidade de se adaptar, comente com a hashtag #pausa para mim. Vamos juntos desacelerar e nos reconectar. Motivo 6. O arquétipo do recolhimento, o inverno da alma. Assim como a natureza tem seus ciclos de estações, primavera, verão, outono, inverno, a alma humana também tem seus próprios ritmos. E um desses ritmos é o do recolhimento, o inverno da alma. Esse é o 6º motivo para sua vontade de ficar deitado, o arquétipo do recolhimento. Não é uma ausência, mas uma gestação. É um período em que a energia vital se retrai, se interioriza, para que algo novo possa nascer. Pense na semente que descansa na escuridão da terra antes de germinar. Ela não está preguiçosa, ela está em um processo vital de transformação. Da mesma forma, sua vontade de deitar pode ser um chamado arquetípico para um período de introspecção profunda. É o inconsciente te puxando para dentro, para um tempo de silêncio, de reflexão, de reavaliação. Em nossa sociedade, que valoriza a extroversão, a ação constante e a produtividade, o recolhimento é muitas vezes mal interpretado como fraqueza, depressão ou preguiça. Mas para Jung e para as tradições antigas, o recolhimento é um processo sagrado e necessário para o crescimento da alma. É no silêncio e na imobilidade que as grandes transformações acontecem. É quando você se permite parar que as respostas começam a emergir do seu inconsciente. A vontade de ficar deitado o dia todo nesse contexto é o seu corpo honrando esse ritmo natural da alma. Ele está te protegendo de um mundo que não entende a necessidade de pausa, de um mundo que te empurra para a ação quando você precisa de quietude. É um gesto de sabedoria inata, um convite para você se alinhar com os ciclos mais profundos da vida. O inverno da alma não é vazio. É um espaço de gestação, onde as raízes se aprofundam, onde a força é acumulada para a próxima primavera. Se você está nesse inverno, não lute contra ele. Acolha-o. Permita-se a quietude, o silêncio, a imobilidade. A cama, nesse caso, é o seu casulo, o seu útero, o seu refúgio sagrado. É o lugar onde você pode se permitir ser vulnerável, onde você pode se reconectar com sua própria essência, longe das demandas externas. É um ato de profunda autoconfiança, de fé no processo da vida. Se você sente que está vivendo o seu inverno da alma, comente com a hashtag Inverno da Alma. Vamos reconhecer a beleza e a necessidade desse ciclo. Motivo 7. O silêncio como grito, o que o corpo tenta dizer. O 7º e último motivo é o mais direto e, muitas vezes, o mais ignorado. O silêncio como grito. É o que o corpo tenta dizer quando a mente não consegue ou não quer ouvir. Quando todas as outras formas de comunicação falham, o corpo, em sua lealdade inabalável à sua alma,
se manifesta através de sintomas. E a vontade de ficar deitado o dia todo, a exaustão que não passa, pode ser o grito mais alto que seu corpo está dando. Pense nisso. Você ignorou os sinais de estresse, a ansiedade, a irritabilidade, a insônia. Você continuou empurrando, se forçando, se sacrificando. Sua mente racional encontrava justificativas para tudo. É só uma fase. Tenho que ser forte. Não posso parar agora. Mas o corpo, ele não mente. Ele não negocia. Ele não se importa com suas justificativas. Ele simplesmente reage ao desalinhamento entre quem você é e a vida que você está vivendo. A vontade de deitar, de parar tudo, de silenciar, é um pedido de socorro da alma. É o corpo dizendo: eu não aguento mais. Eu preciso que você pare e me escute. Eu preciso que você olhe para a verdade que você tem evitado. É o que Jung chamava de sintoma como mensagem. O que não é dito, não é vivido. O que não é olhado, retorna como paralisia. O corpo, em sua sabedoria, te força a parar para que você possa, enfim, ouvir. É um ato de amor radical do seu próprio organismo, que prefere te imobilizar a te ver continuar em um caminho que te adoece. Esse silêncio que grita verdades pode ser desconfortável. Pode vir acompanhado de uma sensação de impotência, de frustração. Mas é nesse desconforto que reside a chave para a sua libertação. É quando você para de lutar contra o cansaço e começa a escutá-lo que as revelações acontecem. O que seu corpo está tentando te dizer? Que limites você precisa estabelecer? Que verdades você precisa aceitar? Que mudanças você precisa fazer em sua vida? A cama, nesse caso, se torna um confessionário silencioso, um espaço de verdade brutal, onde você é confrontado com a realidade do seu esgotamento. É ali que você pode, finalmente, se render e permitir que a cura comece. Não é sobre encontrar uma solução mágica para o cansaço, mas sobre entender a mensagem por trás dele. É sobre honrar a sabedoria do seu corpo e da sua alma. É sobre parar de se trair e começar a se amar de verdade. O primeiro gesto de recomeçar, muitas vezes, é o de parar. É o de se permitir o silêncio que grita verdades. É o de acolher a exaustão como um convite para uma profunda transformação. Se você sente que seu corpo está gritando por socorro, se você está pronto para ouvir a verdade que ele tem para te dizer, comente com a frase: eu te escuto, corpo. Sua vulnerabilidade é sua maior força. Chegamos ao fim dessa jornada profunda pelos 7 motivos junguianos que podem estar por trás da sua vontade de ficar deitado o dia todo. Vimos que não é preguiça, não é falha, mas um complexo emaranhado de fatores que vão desde a exaustão da persona até o grito silencioso da sua alma. Cada um desses motivos é uma pista, um sinal de que algo em você está pedindo atenção, cuidado, transformação. E quando você começa a entender essas raízes ocultas, algo dentro também começa a se mover. A vontade de deitar já não é mais um enigma, é um mapa. É um convite para olhar para si com mais compaixão, com mais verdade. Lembre-se, ninguém deveria ser solicitado a levantar quando ainda está se juntando por dentro. O mundo pode não saber escutar esse tempo interno, mas aqui, neste espaço, a gente vai tentar fazer diferente. Vamos ouvir juntos. Vamos iluminar essas sombras. Vamos dar nome àquilo que te fez perder o desejo de levantar. Este não é um vídeo para te fazer agir. Não é uma injeção de estimulação barata. É um espelho, um portal, uma travessia. Porque entender o que te deita também é entender o que um dia vai te fazer levantar. Mas não por obrigação, não por cobrança. Levantar porque algo finalmente voltou a pulsar. Porque algo em você foi honrado, visto, respeitado. E até que isso aconteça, tudo bem permanecer onde está. Tudo bem não conseguir. Tudo bem precisar parar. A alma tem seus próprios tempos e eles não acompanham relógios. Se você chegou até aqui, se esse vídeo ressoou com você, é porque algo dentro de você está buscando respostas. E talvez você nem tenha consciência do quanto está buscando, do quanto está cansado de buscar. Talvez você esteja apenas tentando entender por que a vida parece ter perdido o brilho.
Por que levantar da cama parece uma batalha? Jung ensinou que há sentido naquilo que parece não fazer sentido, que os sintomas carregam mensagens, que os estados de retração podem ser chamados da alma por reconexão. E é isso que fizemos aqui. Escutamos esses chamados, investigamos esses 7 motivos que por trás da exaustão escondem revelações poderosas. Porque quando você entende o porquê do seu cansaço, ele começa a mudar. Porque não é o descanso do corpo que você precisa. É o descanso de uma vida que você se obriga a ser quem você não é. Então, respire fundo, permita-se sentir, deite, se for preciso, mas fique. Porque talvez esse seja o vídeo que vai te dar palavras para um estado que você nunca conseguiu explicar. E o que é mais importante ainda, talvez seja o início de uma reconciliação com tudo aquilo que você teve que abandonar para sobreviver. Se este vídeo te ajudou a ver seu cansaço sob uma nova luz, se ele te deu permissão para sentir e para buscar a verdade, eu te peço 2 coisas. Primeiro, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Alguém que se culpa por estar cansado, que se sente incompreendido. Sua ajuda pode ser o farol que essa pessoa precisa. Segundo, e mais importante, eu quero saber, qual desses 7 motivos mais ressoou com você? Qual deles te fez sentir um clique, um reconhecimento profundo? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhando sua experiência. Sua história é poderosa e pode inspirar muitas outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que vão continuar essa jornada de autoconhecimento e cura. Lembre-se, sua alma está sendo leal a você, mesmo que pareça um sinal de fraqueza. É um sinal de transformação para a cura. Confie em si, confie no silêncio, acolha-se. É um lindo gesto de coragem. Até o próximo vídeo.